Olá, eu sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e hoje eu converso com a pesquisadora Airã dos Santos Borges de Oliveira, que é professora de História Antiga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje a gente vai falar sobre as inscrições funerárias da região da Lusitânia no século II depois de Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-la muito, Airã, por ter aceitado o convite, enfim, vir falar para a gente um pouco desse tema que é tão interessante, e gostaria que você falasse, logo inicialmente, um pouco dessa questão desse recorte provincial, porque durante muito tempo, a história de Roma para a gente era aquela história institucional, sequência de imperadores, e de repente chega essa perspectiva do outro, daquele que estava, a documentação que fala desse outro, essa perspectiva do outro. Você poderia falar um pouco, então, desse universo provincial, como isso se torna um tema acadêmico? Claro, é um prazer participar, né, desse programa. Obrigada pelo convite. Essa antiguidade dura que você falou, né, eu me refiro a ela dessa maneira, né, de reis e batalhas, uma sequência visceral de um império que se expande pelo Mediterrâneo, como um trator e passa por cima de tudo e cria uma homogeneidade, que a gente vê no livro didático como essa história romana, como uma história do Mediterrâneo todo, né, a partir de Roma. Olhar para o passado antigo a partir dessa perspectiva sempre foi um incômodo para mim, né? Porque eu gosto de pensar a história antiga como esse espaço, ou esse Mediterrâneo antigo, como um espaço vivo, né, de pessoas. Então, pensar o Império Romano a partir da perspectiva provincial, para mim, é exatamente tentar ir além dessa perspectiva cêntrica, ou seja, dessa ideia que vê o Império Romano a partir de Roma, e tentar perceber essas outras experiências culturais, sociais, geográficas, que nos ajudam a pensar mais na ideia de um Mediterrâneo antigo do que necessariamente de um Império Romano. Então, Roma, nessa perspectiva, ela aparece como uma entre outras experiências históricas que existiram no Mediterrâneo. Então, pensar o Império Romano, tentar pensar ou construir uma reflexão no Império Romano que vá para além de Roma, é necessariamente olhar para as áreas que a gente pode colocar sobre grandes aspas aqui, como áreas conquistadas, e tentar enxergá-las como um primeiro interesse de análise. Então, eu não quero simplesmente entender como Roma, como o exército romano, ele se expandiu e ele chegou e ele dominou e ele suplantou, mas eu quero girar o horizonte e colocar esses lugares no centro da análise. E aí, nesse sentido, assim, em termos teóricos, é, acho que a outra parte da tua pergunta também tem um eco teórico, né? Quando que a ideia de pensar o Império Romano a partir da província ele aparece, né? Bem, a gente pode colocar aqui uma macrodata, né, assim, ou um marco mais geral, que é pensar os estudos pós-coloniais, né? Então, quando você tem ali entre as décadas de 60 e 70, que essa ideia de pensar a história desses povos ou dessas culturas que sofreram esse processo de intervenção imperialista, né, e que eles começam então a construir a história, a sua história, a partir do seu olhar, a partir da sua perspectiva, e aí eu gosto muito de citar o Eduardo Said, né? E é a gente pensar nesse sentido uma história, a possibilidade de uma história contada pelos subalternos, né? Então, os estudos pós-coloniais para pensar o Império Romano, ele abre então outra agenda de estudos, né? Ou seja, os estudos pós-coloniais não foram criados por historiadores da antiguidade, né? Você tem, na verdade, um movimento literário é, de linguistas também, historiadores, linguistas, sociólogos, antropólogos, que pensam esse devir histórico, né? Esse processo histórico a partir de um outro lugar, de um outro horizonte, mas quando isso chega nos estudos da antiguidade, sobretudo para quem pensa em Império Romano, ele traz consigo outra agenda de estudos, que é Uhum. pensar exatamente esses que sempre foram excluídos ou vistos como uma grande massa amorfa, né? E tem também um pouco uma crítica aí à própria noção de romanização, né? Que é aquele encontro hierárquico, quando os romanos chegam e civilizam e os outros se submetem, né? É um conceito, historiograficamente, pelo menos de respeito à produção brasileira, superado ou criticado, mas, sobretudo, pela nossa compreensão de que
essa comunidade provincial, ou transformada em província, ela não absorve essa cultura latina, ou, entre grandes aspas, que a gente chama de cultura romana, que também é outra generalização, né? Ela não absorve isso passivamente, ela não se acultura. E por que eu trabalho com a negativa? Por que eu afirmo que isso não acontece? Porque quando a gente vai ver a produção material ou o tipo de documentação que chegou até nós desse universo provincial, ele dá conta das interseções. Ele nos apresenta permanências, ele nos apresenta frutos de um diálogo. Óbvio que a gente não pode esquecer que a gente está no processo de dominação e de exploração. A gente não pode perder esse horizonte de vista. Mas essa produção, ela é uma produção ativa. Então... E para entender esse universo que você falou para a gente do encontro, né, dentro dessa perspectiva provincial, você estudou inscrições, né, e no universo ali funerário especificamente. Mas antes de falar dessas inscrições, eu gostaria que você falasse um pouco desse universo da epigrafia, né, desse estudo, esse campo que estuda as inscrições. Então, excelente questão. Pensar a epigrafia provincial é pensar, então, na possibilidade da gente acessar a produção de agentes que não estão nos centros, tomados como centros clássicos do poder. Quando a gente fala de uma epigrafia provincial, a gente está falando do universo de uma cultura material que tem um potencial de informação imenso. Né? Epígrafe, para quem não sabe, são inscrições feitas em materiais permanentes. Então, tem um professor que eu gosto muito, inclusive, que foi muito importante na minha formação, um professor português chamado José de Encarnação, da Universidade de Coimbra, que hoje já é aposentado, mas ele tem um livro belíssimo chamado As Pedras que Falam. Então, é uma descrição poética para a gente entender, mas que dá muito conta do que é a epigrafia, do que seja a epigrafia. A epigrafia, então, são essa produção material que envolve um suporte permanente e um conjunto de informações, mas também tem uma outra perna, né, nesse tripé, que é o próprio letramento, que é aprender a escrever ou aprender a reproduzir informações em latim. E aí se perguntou em relação às questões, né? Quais questões importantes para pensar essa epigrafia provincial? Primeiro é que a gente não pode cair na falácia de que nós estamos tratando de uma cultura letrada, tal como é a nossa cultura. Então, o domínio da escrita e da leitura e da compreensão do latim é para poucos. Então, a primeira preocupação é pensar quem consegue produzir esses textos que vão ganhar a eternidade. Um outro conjunto também de questões é de pensar não só a epigrafia, no contexto da epigrafia provincial, a gente pensar também nas comunidades que já tinham algum domínio da escrita. Então, muitas vezes a gente encontra, sobretudo na epigrafia votiva, que são aqueles textos produzidos em homenagem a Deus e dentro do universo da experiência religiosa, a gente tem ali, por exemplo, a manutenção ou a referência a um deus local. A tentativa de escrita de uma divindade local que é cultuada a partir de um esquema latino. Então, assim, pensar a epigrafia provincial é pensar nas interpretações do latim que essas comunidades vão fazer, é pensar também, como segundo ponto, entender que não há uma democratização desse universo da escrita, né? Ele tem um corte social em quem consegue operar com esse tipo de material e financiar a produção desse tipo de material. E a gente também tem um universo que é o universo do próprio comércio, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma epigrafia provincial, a gente está falando de um suporte artesanal, a gente pode falar em termos de oficinas, né, de um saber técnico que ele precisa ser aprendido, e é nesse aprendizado que essa produção provincial vai se sustentar. Então, você tem comércio de matéria-prima, você tem a circulação de um saber, que é o saber específico para produzir esse tipo de suporte, e você tem financiamento.
né? Ele é um suporte, né, que tem informações potentes para a gente pensar o cotidiano, uma vez que esse hábito epigráfico, como diz Greg Wolf e Macmillan, é um saber que vai ser divulgado junto com esse aparelho, essa infraestrutura que vai se construir no contexto do Império Romano, no Ocidente, e que permeia todos os campos sociais, assim, todas as frentes da vida. E assim, só para pensar um pouco como que esse volume de materiais chegou até nós, a gente tem, desde a elaboração do SIL, do Corpus Scriptorum Latinarum, né, no século XIX, ao longo do século XX, a gente vê, no caso da Península Ibérica, que é a região que eu estudo, o desenvolvimento de corpos regionais, né? Então, você tem, no caso da Península Ibérica, dois grandes corpora que são assim fundamentais para quem quiser entender um pouco mais sobre essa produção regional, que é o Hispânia Epigráfica, que é 100% online, hoje ele está 100% online, e o Ficheiro Epigráfico. O Ficheiro Epigráfico ele é vinculado à Universidade de Coimbra, mas o Hispânia Epigráfica ele é um projeto mais amplo, né, e com um consórcio de universidades europeias. E, assim, por fim, gostaria de perguntar para você um pouco da aplicação, né, dessas questões que você levantou no seu campo de estudo, que é a Lusitânia no século II depois de Cristo. Você foi observar isso no contexto funerário, né, as inscrições de contexto funerário. Então, quais são as conclusões? O que você percebeu a partir dessa observação? Sim, eu escolhi as funerárias porque elas estão em maior número, né? Então, nós temos diversos epitáfios, diversas estelas, inscrições que têm informações sobre esse mundo dos mortos. E eu escolhi exatamente não só pelo quantitativo, mas também pela qualidade dessas inscrições, né? Estudar epígrafe funerária é a gente ter acesso a verdadeiras biografias fúnebres, onde o indivíduo ali vai descrever tudo aquilo que ele acha importante incluir da sua própria memória. Então, a epígrafe funerária, por exemplo, ela tem um formulário padrão, né? E qual é o formulário padrão que a gente encontra, sobretudo no primeiro e no segundo século da nossa era, né? Ela tem uma dedicação aos deuses manes, né? Então, ela dedica aquela memória, né? Aquela mini biografia aos deuses, né? E, por outro lado, também, ela finaliza o formulário dizendo que a terra seja leve. Então, é muito interessante a gente perceber como que essa forma de lidar e de descrever o mundo dos mortos, que é cara ao contexto italiano, como é que isso vai se difundir no Ocidente, especificamente na Península Ibérica, né? Isso já nos indica algumas questões de análise. E aí eu queria mencionar, então, para a gente poder pensar assim, em termos práticos, vou falar um pouquinho de algumas epígrafes que eu trabalhei no contexto da Lusitânia, né? A Lusitânia, como a gente pode perceber aí, ela é uma das províncias que compreendem a Península Ibérica, no contexto do primeiro e do segundo século da nossa era. Ela é dividida em a Península Ibérica é dividida em três províncias, tem a Lusitânia, a Tarraconense e a Bética. Então, a Lusitânia é essa província que ela tem uma orientação interessante. Ela está tanto virada para o Atlântico, como ela tem algumas conexões territoriais, né, com o Mediterrâneo. Então, ela tem uma característica geocultural, geofísica, que também abre para outras questões. No contexto da epígrafe funerária, a gente encontra, além das informações que descrevem o indivíduo, em alguns casos, ela inclui também o que a gente chama de topônimo de origem, que pode ser a origem de quem mandou fazer essa inscrição ou a origem até do próprio morto. Então, eu trouxe um caso interessante, que é um epitáfio de Gaio Blócio Saturnino, né? Que ele desse contexto que eu estou mencionando. E aí eu já vou ler a tradução dessa epígrafe, né? Que diz, o texto que chegou até nós diz o seguinte: aqui jaz alguém, não sabemos quem, porque a epígrafe o monumento está rompido, né? Está quebrado.
Então, aqui jaz alguém de 33 anos, Gaio Blócio Saturnino, da tribo Galéria, napolitano de África, areniense, habitante de Balsa, a filha, modelo de piedade, que a terra te seja leve. Então, essa inscrição ela tem muitas coisas interessantes. Primeiro, é o indivíduo que ele registra o seu nome completo, e esse nome completo ele já está no contexto de um trianômeno, ele é apresentado de acordo com o trianômeno, né? Nome, cognome e prenome. Ou seja, ele já se identifica conforme a tradição latina. Essa inscrição ela foi encontrada na cidade de Ébora, né, na cidade de Pax Julia, melhor dizendo, que é uma cidade que está ali no contexto da província da Lusitânia, como vocês podem ver nesse mapa. Só que o mais interessante é que essa epígrafe, nessa epígrafe, o Gaio Blócio Saturnino, ele fez questão de marcar as suas origens. Mas ele não é o defunto. O defunto nessa epígrafe é a sua filha. Então, ao invés de escrever a memória da sua filha, como a gente imaginaria no primeiro momento, ele descreve a sua memória. Então, é muito curioso a gente perceber essa amplitude e essa plasticidade da epígrafe funerária nesse sentido. Mas o fato do Gaio Blócio Saturnino se referir e dar tantas credenciais de quem ele é, nos permite perceber que, para ele, o registro da memória da filha não se encerrava na filha, mas era a memória da família como um todo. E você tem uma marcação aí de alguns lugares interessantes. Eu vou colocar só as cidades que aparecem, né? Porque essa epígrafe é uma epígrafe que tem um pano para manga imenso para a gente fazer um trabalho de história social. Ele é napolitano de África, areniense e habitante de Balsa. Então, se a gente der uma olhada no mapa, a gente vai ver que Balsa é uma cidade que ela está bem na pontinha da Península Ibérica. Então, ela é esse ponto mais próximo com o norte da África. Então, aí ele já está indicando o seguinte: ele conquistou o primeiro grau de cidadania dele em África, na África proconsular, tudo indica, né, a partir do texto. E ele é habitante de Balsa, ou seja, ele chegou na Península Ibérica e a primeira cidade em que ele se fixou foi Balsa. Mas vocês poderiam me perguntar, você não falou no início que Pax Julia era a cidade de onde a gente encontra, de onde essa epígrafe se contextualiza? Pois é, muito embora ele tenha chegado até na Península Ibérica por Balsa, essa inscrição foi encontrada em Pax Julia. Então, no mapa vocês percebem, né? Pax Julia está a quilômetros de distância de Balsa. Mas, no registro da memória da família que ele faz nessa inscrição funerária da filha, ele registra, então, todos os lugares por onde ele passou até se estabelecer em Pax Julia. Então, assim, esse é um dos exemplos que a gente pode perceber, a partir do qual a gente pode perceber a pluralidade dos registros funerários, né? Muitas vezes ele vai nos dar informações que ajudam a gente a enxergar o universo provincial por um outro lugar, né? Ele não é fechado em si, ele não é uma cópia do mundo romano, o romano que eu digo latino. Pelo contrário, ele vai nos mostrar a integração desses universos provinciais, ou seja, como que isso que a gente chama de uma integração provincial ou de espaços provinciais em diálogo já é uma perspectiva completamente diferente de você pensar o Império Romano. A centralidade de Roma já não é o que nos interessa, mas pensar como essas províncias elas se conectam. Então, o universo provincial, a partir da epígrafe, e sobretudo da epígrafe funerária, ele é vivo. Irã, muito obrigado por essas explicações sobre esse universo da escrita, da epigrafia e esse universo mesmo da Lusitânia, que é muito interessante. Eu gostaria de dizer para aqueles que assistem o vídeo
que vocês podem acompanhar um pouco mais da carreira, das publicações da Irã. Vou deixar alguns links, né, na descrição, da Academia.edu, do Currículo Lattes, e também algumas indicações bibliográficas que ela nos deu para, enfim, seguir um pouco nesse universo da escrita e dessas sensibilidades, dessas questões aí no universo da Lusitânia. Muito obrigado, Irã. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.